Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é a Mulher Real. Que bom que você está comigo em mais um programa. O tema de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre envelhecimento saudável. Então não sai daí, o Mulher Real já está no ar. Que todos vamos envelhecer é um fato. A velhice assusta muita gente. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que não quer dar trabalho quando a idade chegar. Mas existe, em contrapartida, muitas pessoas que conseguem se manter saudáveis ainda que já estejam na velhice. E hoje, a doutora Caroline Ferreira vai falar conosco sobre o envelhecimento feminino saudável. Então, Carol, muito obrigada por você estar aqui conosco. Um tema muito atual, é verdade? Muito atual. E assim, eu sei que hoje, às vezes, nós falamos aqui para mulheres, né? Mas às vezes é um choque, né? É a mudança dessas estações na nossa vida, da idade chegando, né? Alguns meses aí atrás, eu fiz 40 anos, parece que você chega e fala assim, meu Deus, começou uma nova era, como é que é isso, né? Mexe com a mulher em determinadas idades, mas também de aceitar, de se cuidar, de se amar, mas é muito interessante o que você tem para nos passar. Eu sei que tem uma direção de Deus aí também na sua história, eu queria que você compartilhasse conosco, mas também trazendo... como que a gente pode, né, envelhecer de uma forma saudável também? Flávia, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês uma coisa assim que foi Deus que colocou no meu coração primeiro, sabe? Antes de falar um pouco de envelhecimento, porque ninguém quer envelhecer, na verdade, ninguém pensa que vai envelhecer, né? Essa é a verdade. Mas tem por trás disso uma história que é a minha história. Eu me casei tem 3 anos e desde que eu me casei eu descobri que eu tenho uma doença que chama endometriose. E essa doença, assim, é uma doença crônica e inflamatória dos órgãos femininos, onde a camada que sangra do útero, ela está fora do útero e está em outras partes. Então, pode estar no intestino, no ovário. Então, assim, eu sofri com muitas dores, sabe? Muitas cólicas, sangramentos menstruais muito intensos. E aí eu fui descobrir essa doença e fui investigar como que eu poderia melhorar. Na verdade, a gente sabe como uma doença inflamatória, ela tem tudo como relação o estilo de vida da gente. Então, sim, eu precisei bloquear uma parte hormonal, mas eu precisei mudar meu estilo de vida. Eu descobri nesse tempo que a atividade física, uma alimentação anti-inflamatória, o controle do estresse, sono adequado, era capaz de controlar as minhas dores também. E isso parecia que eu ia todo quanto é médico que eu ia, mesmo eu sendo médica, eu não sabia como fazer, como melhorar. E aí, desde então, eu procurei estudar mais, eu fui para São Paulo, fui fazer uma pós que chama Envelhecimento Saudável, na faculdade BWS. Nessa pós, a gente aprende nutrologia, a gente aprende reposição hormonal, a gente aprende ortomolecular. Então, a partir disso, eu consegui aplicar em mim algumas coisas que foram, assim, fez total diferença na minha saúde. Então, eu aprendi a comer melhor e eu aprendi a fazer uma atividade física que vai me dar o controle de dor, o controle do estresse. E a partir disso, eu usando em mim, eu comecei a usar nos meus pacientes. Porque até então, Flávia, eu formei, foi em 2017. Eu falava que eu era médica da doença, eu só tratava a doença. Então, você vinha para mim com uma queixa, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, toma um remédio ali. Aí eu tomo outro remédio. Aí no outro ano, você continuava com o seu mesmo estilo de vida, parecia mais uma doença. E aí eu medicava de novo. Só que eu nunca te ensinava a ter saúde. E é o que ninguém nunca me ensinou. Então hoje eu pretendo controlar os fatores de risco dos meus pacientes para que as doenças não progridam. E aí que entra o envelhecimento saudável. Porque envelhecer todo mundo vai, Flávia. Mas como você vai envelhecer, né? Com que qualidade, né? Isso aí. É isso que a gente precisa colocar na cabeça do nosso paciente, sabe? E como você mesmo falou no início, a gente acha que nunca vai. Exatamente. O tempo vai passando e aí eu consigo, eu dou conta, mas não dá. Chega uma hora que o corpo grita, né? Exatamente. E às vezes pode ser até
tarde para algumas áreas, né, alguns fatores, mas se a gente entender que não é só uma questão de estética, né, mas uma questão de saúde, mas a estética vem junto também, mas de entender que a gente pode ter uma condição de vida bem melhor, né? Aquela definição de saúde, né? Saúde não é a ausência de doença, mas o bem-estar, né, físico, né, bem-estar social, bem-estar mental. Então, o que a atividade física pode fazer por você? Por exemplo, que eu falo muito com meus pacientes, um ganho de massa muscular, né? Que aí te dá mais mobilidade na velhice. Então, assim, você consegue subir uma escada, carregar suas próprias compras, né? Carregar seus netos, né? E aí previne lesões ortopédicas. Então, por exemplo, eu tendo muito no consultório, o paciente, a gente faz bioimpedância, e o paciente tem muita baixa massa muscular nas pernas, né? Nos membros inferiores. Isso é um fator de risco para, quando ele ficar velho, ter uma fratura de fêmur, que é a fratura que mais mata idoso hoje. Verdade. Né? Então, assim, outro dia eu ouvi uma entrevista de um empresário que chama Abílio Diniz. Ele tem 84 anos, sabe? E é um cara super ativo. Ele não parou nada na vida dele. Você vê que ele consegue tocar os negócios dele, fazer as atividades físicas. E ele falou assim que ele aprendeu a chegar a 84 anos com 29. Olha. Então, desde os 29, ele poupa a sua saúde. Então, ele construiu saúde, né? Olha. E assim, a gente vê que, assim, construir saúde não é uma tarefa fácil, porque requer trabalho nosso, né? Requer entrega, renúncia. E às vezes a gente está falando sobre um envelhecimento, às vezes a pessoa pode estar pensando assim, lá, não, é hoje, você também vai desfrutar, hoje. Não, lá você vai estar melhor, mas hoje também você vai estar bem. Exatamente. E outra, a gente fala muito assim que empreender, né, na nossa vida, na nossa saúde primeiro, para que todas as outras áreas tenham sucesso, né? Então, você deve priorizar a sua saúde, depois a sua família, depois seu trabalho e as outras coisas vão vindo. Porque como você vai cuidar do outro se você não consegue se cuidar? Então, eu prego muito autocuidado, sabe, no consultório. E aí, eu trabalho muito com emagrecimento, falo com os pacientes. Então, a gente vê porque o emagrecimento, na verdade, muita gente faz muita dieta, não consegue seguir. Mas a gente vê que às vezes tem um distúrbio hormonal nesse paciente, né? Esse paciente tem um distúrbio de compulsão alimentar, um comer emocional. Então, a gente precisa tratar isso para esse paciente emagrecer de fato, né? Conseguir atingir objetivos. No meu consultório chega muita gente frustrada com relação a isso, sabe? E aí a gente vê que por trás disso tem um comer emocional que precisa tratar, uma resistência à insulina, né? Que é isso que eu pretendo com meus pacientes. E a gente vê assim que é coisa assim, nessa área que eu tô, a gente vê propósito, sabe, nas coisas. Até então eu não tinha brilho nos olhos, sabe? Isso até me emociona um pouco, porque a gente mudar a história de vida de um paciente, né? Pra gente, assim, acho que é para isso que eu formei, sabe? Então, eu vejo hoje a gente dando anos de vida para esses pacientes, sabe? Anos de vida. E não é que ele não vai envelhecer, mas como ele vai chegar lá, vai chegar melhor. É verdade, né? Carol. E eu achei tão forte quando você fala assim, das escolhas, né? Mas desse comer emocional, né? De mudança de hábito. E entre as nossas conversas, até algo que você falou assim, eu tenho que entrar na cabeça dessa pessoa. Eu tenho que entender a história. Eu tenho que ver o porquê daquilo ali, né? Porque às vezes é muito fácil chegar e pegar até uma receita, ou às vezes tentar fazer coisas que você não vai dar conta, mas fazer de uma forma pausada, né? Uma vez eu escutei até um médico falando assim, por que todo mundo vai tirar férias e tem que comer? Tudo é comer. Tudo é comer. Eu vou sair, eu vou comer. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô deprimida, tudo a gente come. E principalmente o crente. Não bebe, mais come, né, Flávia? Eu sei como que é. Mas assim, a gente brincando aqui, mas é algo que traz um alerta para as nossas vidas. Eu achei muito interessante esse trabalho que você faz de conduzir, redirecionar, né? Não de uma forma agressiva, mas mostrando, potencializando aquilo que falta e aquilo que até a pessoa é boa. Às vezes tem coisas que a pessoa consegue fazer ou gosta de fazer. E ali você vai incentivando, vai mostrando a realidade também. Você tem que, assim, eu falo no ritmo do paciente, sabe? Porque o que acontece? O paciente muitas vezes chega com aquela demanda toda que ele tem que mudar muito.
Ah, você tem que fazer atividade física. Você chega lá, você tem que perder 20 quilos. 20 aí você quilos. só de escutar aí você morre. Exatamente, viu? Perdendo 40% de gordura corporal, meu Deus, como que eu vou perder isso? Mas assim, etapas, a gente coloca meta, sabe? Primeiro eu coloco para os pacientes 10% do peso. Isso pode acontecer até em 6 meses. Então, a gente vai tratando os fatores que estão atrapalhando o emagrecimento, nós vamos incentivando, porque a pessoa também tem que tirar aquelas crenças limitantes. Então, a pessoa muitas vezes, eu não consigo, já chega no negativismo, né? Isso tem a ver também, eu prego muito a positividade que tem a ver com a fé. Então, a pessoa tem que acreditar que ela vai conseguir, né? Então, eu falo muito isso nos meus consultórios, então é aquele negócio que eu falo que eu entro na mente, mas é tentar entender outra pessoa, ter empatia, né? Pelaquela situação, né? E ela ir no ritmo dela, fazendo o melhor dela a cada dia, né? E vivendo um dia de cada vez, né? É essa que é... Essa frase, assim, tem sido assim, parece com um slogan meu também, sabe? Um dia de cada vez. A gente aprende a ter um olhar amplo para as nossas vidas, para a nossa história, né? E hoje falando de algo físico, né? Mas como que mexe com o nosso emocional, com a nossa vida, até espiritual, né? Você não tem ânimo. Aí, às vezes, a pessoa diz, é porque é o diabo. Não, porque sua saúde está ruim, você está esquecendo, perda de memória, você não tem ânimo nem para acordar, aquele desgaste. E aí, a gente só vai levando para o espiritual. É isso que eu ia te falar. Não é só isso, né, Carol? Porque, às vezes, a gente considera que tudo é o espiritual, porque né, tem alguma coisa que está espiritual ruim em mim. Não, às vezes, você não está fazendo a sua parte. Deus está falando, olha, minha filha, faça isso. O que é essa questão do envelhecimento, né? Como que eu vou melhorar? Por exemplo, as escolhas alimentares. A gente vai comer o que Deus criou. O que a gente come? Muito ultraprocessado, industrializado, embutido. O que Deus criou? O vegetal, a fruta, a carne, o leite. Então, assim, coisas que não foram modificadas. Quando você melhora as suas escolhas alimentares, você já está dando um passo à frente, né? Verdade. Porque você vê, nós mineirinhos adoram uma quitanda, né? Total, toda hora um café. Tudo é quitanda. Ai, cadê o cafezinho, cadê o pão de queijo? Mas assim, não é errado isso comer, tudo bem. Mas você comer isso todos os dias, Flávia, tá? Então, isso aí tem que melhorar. Então, vamos colocar um ovo nessa refeição de manhã, né? Uma aveia, uma fruta. E o que eu falo, à medida que você vai melhorando o seu intestino, a sua absorção de nutrientes, né? Vai funcionando melhor. Pessoa que não funciona bem o intestino, você vê que ela fica mais estressada, por quê? A gente sabe que o intestino produz serotonina também, que controla o nosso humor, né? Então, assim, é tudo um mecanismo. O nosso corpo, ele não funciona separado. Às vezes, você está com uma dor lá na perna, vai ver, é a questão do seu peso, está relacionado, está tudo inflamado, entendeu? É todo um conjunto, né? Exato. Como a gente falou no primeiro bloco, né? Ninguém, assim, às vezes pensa assim, um dia eu vou envelhecer. A gente está envelhecendo todos os dias, né? Mas existe um cuidado, a prevenção, o se cuidar de forma... até vamos falar assim, com paz, tranquilidade, saber que é uma história também a ser reconstruída, né? Mas como você está falando aí, quando a gente deu aquela pausa, de que tem áreas, às vezes acontece algo e é por causa de outra, né? Que é todo um conjunto o nosso corpo e às vezes a gente acha que é só assim, porque eu machuquei o joelho, como você estava falando, mas era relacionado às vezes a um peso, alguma coisa assim, né? O que você está falando, normalmente a gente coloca, por exemplo, as doenças crônicas, né? Sim. As doenças crônicas, elas têm sempre um fundo ali inflamatório, que a gente chama. Então, vamos pôr, por exemplo, a diabetes. A diabetes tem a ver com a resistência à insulina. De onde que veio essa resistência? Do nada, a célula não responde mais ao hormônio insulina, né? Vamos falando da diabetes tipo 2. Isso acontece por quê? Porque, por exemplo, o paciente de diabetes tipo 2, normalmente ele tem obesidade associada. A obesidade, a gente sabe que a questão da gordura visceral, do excesso de peso, produz citocinas, que são hormônios, pequenos hormônios, que agem na célula fazendo uma inflamação de baixo grau, que a gente chama, sabe? E aí isso gera para frente doenças crônicas. Por isso que às vezes o paciente fala assim, nossa, eu sou um obeso saudável, não tenho nada. Na verdade, você está ganhando tempo. Porque aquilo ali é uma inflamação de baixo grau, você vai pagar a conta ali. Às vezes você chega lá na menopausa, com 50 anos. Por que você já reparou, às vezes seu avô já
já começa a velhice aparecendo um monte de doença, né? Não, ele não tinha nada, mas apareceu um diabetes, a pressão ficou alta, depois dos 40. Por que isso acontece, né? Porque isso, não houve um cuidado anterior. Às vezes o peso estava acima, massa muscular abaixo, não fez um treinamento, atividade física, muito sedentário. E sedentarismo, assim, é um fator de risco comparado a tabagismo. Então, forte, né? então a gente pensa assim, nossa, não, é porque eu não fumo, eu não bebo, eu tô legal. Mas você faz atividade física? Não faço, sou sedentária. Como é que a sua alimentação toda é inflamatória? Então, isso traz outras doenças, até o fator de risco para câncer, tá? De onde que vem o câncer? O câncer a gente sabe que é multifatorial, mas a obesidade é um dos fatores, tá? Porque ela é inflamatória, né? De onde que vem a questão da hipertensão arterial? O que é a hipertensão, né? Os vasos, eles ficam perdendo a elasticidade deles. E isso fica mais rígido os vasos, então a pressão que o coração precisa bombear o sangue é maior. E qual que é o principal fator de risco? É a obesidade. Olha aí. Né? Porque a obesidade é inflamatória, rigidez de vaso, aumenta as placas nas artérias, então dá risco de infarto, né? Doença vascular cerebral, os AVCs, né? As doenças vasculares, por exemplo, varizes, essas coisas de doença vascular periférica aqui, né? Também dá. Então, a gente vê que nosso corpo não é separado. Não apareceu a doença do nada. Isso que a gente pode prevenir é o melhor. Então, assim, a minha área, a gente trabalha muito a prevenção, né? E prevenção é igual, eu acho tão engraçado, Flávia, as pessoas poupam dinheiro, mas não se preocupam com poupar a saúde, sabe? É verdade. Então, assim, a gente às vezes tem que mudar essa visão um pouco da nossa saúde, né? Eu só vou no médico quando aparecer uma dor. Eu só vou no médico, me dá um remédio que eu quero só aliviar essa dor. Mas será que está tratando aquilo ali, né? Então, além do diagnóstico, a gente tem que procurar a cura também em relação à prevenção, ao cuidado, né, a longo prazo. Isso demanda de nós disciplina, né? Autocuidado, organização. Então, muitas vezes eu vejo meus pacientes chegam lá, que hora que você come? Eu como a hora que der. Não tem tempo, não. O que você come? O que tiver, né? Então, assim, a gente é pouco crítico com a alimentação também, né? E isso aí é uma coisa, assim, que tudo é prioridade na vida, né? Muita gente fala, não tenho tempo, mas você tem prioridade? Tempo é prioridade, né? Eu acho que isso que tem que mudar a nossa cabeça também. E outra, a questão da atividade física, né, que eu falo muito. O ganho de massa muscular, a gente sabe que a massa muscular, ao contrário da gordura, ela é anti-inflamatória. Então, ela dá para a gente mais anos de vida, tá? Porque protege a gente, ela produz os mesmos hormônios, só que hormônios anti-inflamatórios. Então, porque, por exemplo, a partir dos 40, a gente sabe que a partir dos 30 anos, nossa massa muscular só vai decaindo, né? E aí, a gente vai mudando a nossa composição corporal. Às vezes, você come a mesma coisa, Flávia, quando você chega na menopausa, você fala, mas por que eu estou engordando? Come a mesma coisa, mas engorda. Por quê? Tem menos massa muscular e tem a questão hormonal. Então, você vai reduzindo já seu estrogênio, que é um hormônio que protege a mulher. Então, assim, já gera outras doenças. Então, tudo tem uma explicação fisiológica, sabe? E se a gente procurar essa explicação, procurar entender mais sobre o nosso corpo, a gente vai funcionar melhor. Não só fisicamente, mas mentalmente. Prevenindo ansiedade, depressão, sabe? Essa série de doenças mentais. E a gente tem esse alerta aí, né? Claro que hoje, ainda claro que existem muitas pessoas que não se preocupam tanto, né? Mas também mudou muito a cabeça hoje das pessoas, que eu não sei se você já viu uma postagem que antigamente uma mulher de 50 anos já era uma senhorinha. Hoje as mulheres de 50 anos estão com, às vezes, corpo melhor do que as de 20. Exatamente. Né? Eu sei que é um culto muitas vezes ao corpo, né? Mas vamos falar do lado positivo, né? O lado positivo daquelas que estão se cuidando, estão se protegendo para que venham vivenciar assim, o melhor. Né? Ter tempo, né, para se cuidar, para como você mesmo falou, cuidar da família, estar mais disposto, como a gente falou no início, às vezes a pessoa pensa, não quer dar trabalho para ninguém. Então tem que investir agora, né? E esse negócio que a gente trabalha de envelhecimento saudável é novo porque nossos avós às vezes não viveram muito, né? Na verdade, a gente está envelhecendo e não está sabendo lidar com isso, né? Porque a gente está envelhecendo sendo produtivo. Então, assim, né, a gente
saúde, consegue fazer as coisas, mas o nosso corpo está acompanhando isso, né? Porque a tecnologia na medicina avançou muito. Então, assim, você tem vacina, né? As vacinas para tudo, né? A internação, por exemplo, você tem a melhor tecnologia ali numa UTI, você consegue sobreviver, é coisa que antes não sobreviveria, né? Aí, beleza, essa tecnologia está legal, mas e a gente, depois de sair do hospital, né? O que a gente está vivendo, o que a gente está construindo, né? Então, isso que eu acho que a gente tem que repensar, é coisa, né, do mundo moderno mesmo, né? E eu trabalho muito com isso, em relação não só a hábitos de vida, controlando aquilo em relação à obesidade também, antioxidando as vitaminas, Flávia, é muito importante, sabe? Tem vitamina D, por exemplo, ela tem muitas funções no nosso corpo. Na verdade, ela é considerada um hormônio. A gente chama hormônio D. Tanto, desde a imunidade, a sensibilidade à insulina, a vitamina D faz parte, sabe? Tanto que com a pandemia, como foi forte, todo mundo... Exatamente. Não é na vitamina D? Todo mundo saiu tomando vitamina D. Isso que é bom, por quê? O que a pandemia, eu acho que a pandemia realçou? Não tinha vacina, não tinha medicação. Quem que vai sobreviver nisso tudo? Aí falavam, quem tem obesidade tem risco maior. A pessoa, nossa, eu tenho que emagrecer. Então, o pessoal entendeu que o sistema imunológico que iria proteger ela. Não teria medicação. Aí as pessoas começaram a investir. Não, então, como é que eu vou fortalecer meu sistema imune? Isso mesmo. Eu vou encher de zinco, vitamina D, não é? Acho que o preço até aumentou, né? Aumentou, de tudo. Aí teve gente que tomou sem orientação, intoxicava com vitamina D. Olha pra você ver, a loucura. Todo um equilíbrio também, né? Loucura. E essa questão da saúde, você não consegue ela do dia para a noite. Né? E o erro, vamos falar, a gente está falando sobre envelhecimento, né, saudável, uma vida saudável, mas só que a gente ainda tem a cabeça que eu quero emagrecer 10 quilos em um dia. Exatamente. Isso não existe, porque você ficou 20 anos comendo errado, vamos supor. E aí você quer um mês ter o resultado. Eu falo para o paciente, no mínimo 6 meses aqui comigo. Você tem que voltar, porque você vai abandonar o tratamento. E a obesidade, a questão de manter o peso, né, que é o mais difícil. Às vezes até perder, as pessoas perdem, né? Agora, o longo prazo que é difícil. Por que esse longo prazo é difícil? Muitas vezes a pessoa perde peso rápido e perde massa muscular junto. Aí o metabolismo já reduz, tá? Então, ela só quer perder peso, não faz atividade física, tá? E aí, ela quer perder peso, às vezes toma medicação, porque não é errado, medicação, obesidade é uma doença, a gente toma, só que ela não quer mudar aqueles hábitos dela, né? Então, a obesidade a gente não trata só a questão da alimentação, mas a cabeça do paciente, sabe? A gente tem que tratar isso. Então, é complicado, sabe? Até tem uma parte, eu até te falei, que eu tenho pensado em fazer uma parte de psiquiatria, né? Porque tem muito isso, comer ansioso, né? A pessoa desconta na comida, a alimentação. Como a gente falou, a pessoa está feliz, está comendo, está triste, está comendo, está tudo está comendo. Exatamente. Né? Isso é um mal, assim, não creio que é só do brasileiro, não, mas eu acho que isso é um pouco geral mesmo, né? Mas a gente entender que ali a gente tem que se voltar para o equilíbrio e entender que tem etapas a serem vencidas, né? Eu acho interessante o que você falou, cara, quando você não dá um choque. É assim, não, vamos caminhar por etapas. Porque senão você espanta o paciente, a aderência é menor, tá? Então, vamos por etapas, vamos colocar metas, né? Vamos lá, 10% do peso em 6 meses. E aí, à medida que você vai ganhando resultado, você fica motivado, entendeu? Essa é a motivação, a gente tem que tentar gerar motivação, porque a pessoa fica desanimada, né? Se não tiver resultado, ela fica desanimada. Então, essa meta é pequena meta, vamos cumprir esse mês, na outra meta. Então, às vezes, por exemplo, a questão da alimentação, a pessoa come muito errado. Aí, vamos tirar só o refrigerante esse mês, tá? Nossa meta é só o refri. O resto você mantém, não vou te cobrar. Não, aí vencemos o refri, mês que vem é outra coisa, né? Olha só. Vamos beber mais água, outro mês é outra coisa. Então, assim, etapas, sabe? Pra gente poder conseguir vencer isso aí no final. E tudo começa aqui, né? Na mente. Na mente. Exatamente. Então, uma reconstrução também, né? Da mente da pessoa, do querer. Até quer, mas não está tendo força. Então, aos poucos, ela vai entendendo que ela tem força, né? Às vezes, até o contexto familiar também, né? Às vezes, a pessoa está fazendo ali a dieta sozinha também, né? Fala assim, não, minha casa tudo é muita força de vontade. Eu falei com meu marido, falou assim, aqui, ó, semana que vem, só suco na hora do almoço. Aí ele tá assim, não vem não, vem sim. Todo mundo junto e unida, família unida. Mas isso, um apoia o outro, isso é muito interessante. Isso é bom. Quando a família está junto, costuma atender marido e mulher por causa disso, sabe? Porque assim, um cobra do outro. No meu caso tinha que ser.
Lá no consultório tem até um casal que eu atendo, a mulher falou assim, vou denunciar meu marido, ele fez isso Olha, errado isso essa é semana. ótimo. Falou, eu não vou deixar não, você tá achando que eu tô fazendo errado, mas ele também tá. Ele pediu sanduíche, não sei o quê, sabe? E aí fica essa coisa. Mas tem a questão do contexto, então assim, muitas vezes, é o que eu te falei mais cedo, eu falei, a gente tem que ter um motivo para a ação, né? Às vezes, qual que é seu motivo hoje? Eu quero mudar porque eu tenho 2 filhos, né? E aí, meus filhos é a minha motivação para eu mudar. Então, cada um tem a sua, a gente tem que encontrar ali o nosso motivo, né? Carol, acabou o programa. Tá muito rápido, não muito tá? rápido. É tanta coisa para falar. Tem muita coisa para se falar, ainda mais no nosso universo, né? Exatamente. Ainda mais envelhecimento saudável na vida da mulher. Mas eu gostaria de te agradecer por estar aqui conosco, de nos ensinar, de nos motivar e nos mostrar que nós vamos dar conta. É isso mesmo. Né? Devagar. E para te procurar, a gente pode acessar seu Instagram. Pode, você também faz consulta online, né? Online também. Eu atendo presencial em Divinópolis, na Casa Liz, e tem o meu Instagram, deve estar aí na tela. Sim. Pode me mandar mensagem, direct, tem o telefone da Casa Liz lá também. Muito obrigada, Carol, por você estar aqui. Viu? Eu que agradeço, Flávia. Muito obrigada. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Guarde tudo o que você aprendeu aqui. Hoje, essas dicas são valiosas para você que quer envelhecer bem. Eu vou ficando por aqui, mas espero por você no próximo programa, hein? Até lá, um beijão.